relâmpago elétrico inglês. Tecnologia britânica. O relâmpago elétrico inglês foi uma impressionante obra de engenharia para os britânicos. Ela foi a primeira e única plataforma capaz de Mach 2 desenvolvida para a nação insular. O caça britânico mais rápido, o último avião projetado exclusivamente por uma empresa de aviação britânica, o primeiro com contribuição direta do piloto e o primeiro da Força Aérea Real, com sistema de armas integrado para entrega automatizada de mísseis. Inscreva-se no canal para receber notificações de novos episódios. William Edward Willoughby Ted Petter, ex-designer-chefe na Westland Aircraft, foi um dos primeiros entusiastas da necessidade da Grã-Bretanha de desenvolver um caça supersônico. Em 1947, Petter apresentou sua proposta ao Ministério do Abastecimento e, em resposta, a especificação de requisitos 103 foi emitida para uma única aeronave de pesquisa, que deveria ser capaz de voar a Mach 1.550 mil pés. Petter iniciou uma proposta de design com F. Saadu, Freddie Page, liderando o design, e Ray Creasy, responsável pela aerodinâmica. Em julho de 1948, a proposta deles incorporou a configuração de motor empilhado e um estabilizador montado alto, projetado para Mach 1.5. Ele tinha uma asa varrida para manter a borda de ataque livre do cone Mach. Esta proposta foi submetida em novembro de 1948 e em janeiro de 1949, o projeto foi designado Pony pela English Electric. Em 29 de março de 1949, o Ministério do Suprimento aprovou o início do design detalhado, desenvolvimento de modelos de túnel de vento e construção de uma maquete em tamanho real. Em 1º de abril de 1950, a English Electric recebeu um contrato para uma estrutura estática e 2 voadoras. O design da asa do English Electric P1, com 2 motores Rolls-Royce Avon em disposição única e escalonada, produziu uma aeronave com velocidade de Mach 2. Além disso, também deu à aeronave uma taxa de subida incomparável, muitas vezes descrita como um piloto sentado em 2 foguetes. Começando em 1953, as 3 primeiras aeronaves protótipo foram construídas à mão na fábrica da English Electric em Samlesbury, Lancashire. Os protótipos eram movidos por turbojatos Sapphire da Armstrong Siddeley, sem pós-combustão, pois os motores Rolls-Royce Avon selecionados haviam atrasado devido a seus próprios problemas de desenvolvimento. Defendendo os V-Bombers. Em maio de 1956, o P-1 foi nomeado Lightning, escolhido para refletir as capacidades supersônicas da aeronave. Os pilotos também o chamavam de assustador devido às desafiadoras características de pouso com vento cruzado da aeronave. O Lightning foi projetado para uma ameaça específica, abater bombardeiros nucleares soviéticos que penetrassem no espaço aéreo do Reino Unido caso a Guerra Fria se tornasse um conflito real. O Lightning foi projetado e desenvolvido para interceptar e defender aeródromos de bombardeiros. 5. Entre as décadas de 1950 e 1960, os bombardeiros 5 formavam a Força de Ataque Nuclear Estratégico do Reino Unido, conhecida como 5 Force ou Bomber Command Main Force. Os 3 modelos de bombardeiro estratégico, conhecidos como Classe 5, eram o 5 Icarus 5 Alliant, que voou em 1951 e entrou em serviço em 1955, o Avro 5 Vulcan, que voou em 1952 e entrou em serviço em 1956, e o Handley Page 5 Ictor, que voou em 1952 e entrou em serviço em 1957. A Força de Bombardeiros 5 atingiu seu pico
em junho de 1964 com 50, 5 Alianc S, 75 Vulcans e 39 5 Ictors em serviço. Para suprir a demanda urgente por um interceptor supersônico, o Lightning foi escolhido para a produção. Em 25 de novembro de 1958, o P-1B, pilotado por Roland Belmont, alcançou Mach 2, sendo a primeira aeronave britânica a atingir tal feito. Isso fez dele o segundo avião da Europa Ocidental a atingir Mach 2 depois do Dassault Mirage 3 francês em 24 de outubro de 1958. O primeiro Lightning operacional, o Lightning F-1, foi projetado para defender os aeródromos da V-Force e de dispersão, alvos prioritários no Reino Unido, para bombardeiros inimigos com armas nucleares. Os Lightnings, juntamente com as defesas de mísseis Bristol, Bloodhound dos aeródromos, permitiriam que os bombardeiros V-Force, também com armas nucleares, decolassem e se distanciassem das bases. Para otimizar a interceptação, priorizou-se taxa de subida, aceleração e velocidade em detrimento de alcance e resistência em combate. Originalmente, foi especificado um raio de operação de 150 milhas dos aeródromos dos bombardeiros 5. Variantes. O Lightning F-1 estava equipado com 2 canhões, Adem de 30 mm na frente do para-brisa do cockpit e um pacote de armas de fuselagem intercambiável contendo 2 canhões. Adem adicionais, 48 foguetes não guiados de 2 polegadas para ar-a-ar ou 2 mísseis de Havilland Firestreak para ar-a-ar, uma carga pesada otimizada para danificar grandes aeronaves. O radar ferrante. A 123 fornecia orientação, alcance de mísseis, busca e rastreamento. As variantes seguintes do Lightning, F-1A e F-2, trouxeram refinamentos constantes, porém relativamente menores ao design. Mas o Lightning F-3 foi uma grande mudança. Ele possuía motores Rolls-Royce Avon 300 e um R de maior empuxo, barbatana maior e quadrada e cone de entrada reforçado, possibilitando voos a Mach 2. O F-3E introduziu 2 melhorias, um novo tanque de combustível ventral de 610 galões imperiais não ejetável e uma nova borda de ataque de asa cônica curvada, incorporando um tanque de combustível de borda de ataque ligeiramente maior, aumentando o total de combustível interno utilizável em 716 galões imperiais. A asa cônica curvada aprimorou a manobrabilidade, principalmente em altitudes elevadas, e o tanque ventral praticamente duplicou o combustível disponível. O aumento do combustível foi positivo, mas a falta de canhões foi vista como uma deficiência. Canhões eram considerados desejáveis para disparar tiros de advertência em missões de interceptação. O Lightning F-6 foi a última versão do Lightning em serviço britânico. Originalmente, era quase idêntico ao F-3A, exceto pela capacidade de transportar 2 tanques de 260 galões imperiais sobre as asas. Esses tanques podiam ser ejetados em emergências, aumentando significativamente a capacidade de implantação do F-6. Permaneceu uma falha gritante, a falta de canhão. Isso foi finalmente corrigido na forma de um tanque ventral modificado, com 2 canhões Adem montados na frente. A adição dos canhões e sua munição diminuiu a capacidade de combustível do tanque de 610 para 535 galões imperiais, mas o canhão fez do F-6 um verdadeiro lutador novamente. Voando pela primeira vez em 6 de junho de 1965, o Lightning F-6, inglês, foi a variante final para a Royal Air Force. Capacidade de voo. A combinação de 2 motores e seu design único de asa varrida a 60 graus deu ao Lightning uma taxa de subida e velocidade de virada tremendas. Da decolagem até atingir 40 mil pés de altitude, subindo a cerca de
Mach 0,87 levou apenas aproximadamente 2 minutos e meio. O selo oficial do Lightning foi mantido em segredo. Documentos da Força Aérea Real frequentemente indicavam um excesso de 60 mil pés. Em 1984, durante um exercício da OTAN, o tenente de voo Mike Hale interceptou um U-2 a uma altura de 66 mil pés, anteriormente considerada segura para essa aeronave. Os registros mostram que Hale também subiu ao IA 88 mil pés em seu Lightning F-3. Não foi um voo sustentado, mas uma subida balística, em que o piloto acelera a aeronave ao máximo e a coloca em subida, trocando velocidade por altitude. O piloto e examinador-chefe Brian Carroll relatou levar um Lightning F-53 à variante de exportação até 26.661,8 metros sobre a Arábia Saudita. Sem Arrow comparou o Lightning e o F-15 sem Eagle, tendo pilotado ambas as aeronaves, afirmando: a aceleração em ambos era impressionante. Vocês viram o Lightning disparar quando os freios são soltos. O Eagle era quase tão bom, atingindo rapidamente a velocidade de subida. A decolagem é entre 2.000 e 3.000 pés, dependendo da decolagem com potência máxima ou militar após o pós-combustor. O Lightning decolava mais rápido, atingindo 15,2 metros de altura, em uma distância horizontal de 497,8 metros. O Lightning F-1, de produção, entrou em serviço com o AFDS em maio de 1960, permitindo que a unidade participasse do exercício de defesa aérea Yeoman ainda naquele mês. O Lightning foi o segundo avião de combate construído na Europa Ocidental, com verdadeira capacidade supersônica a entrar em serviço, atrás apenas do sueco Saab 35 Draken, que foi implantado em 8 de março de 1960, alguns meses antes. Em 21 de dezembro de 1965, a Arábia Saudita veio aprimorar suas defesas aéreas. Devido ao envolvimento saudita na Guerra Civil do norte do Iêmen e às incursões aéreas no espaço aéreo saudita pelas forças egípcias que apoiavam os republicanos iemenitas, encomendas foram feitas à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos da América para construir um novo sistema de defesa aérea integrado. A Grã-Bretanha recebeu pedidos de 34 caças Lightning F-50 e 3 monoposto de alto desempenho e resistência, 6 treinadores T-55 biposto e 25 treinadores British Aircraft Corporation Strike Master, além de novos radares, mísseis, Hawk, superfície e ar americanos, treinamento e suporte. Para responder rapidamente aos ataques aéreos do Egito às cidades sauditas próximas à fronteira, um contrato adicional, chamado Magic Carpet, foi feito em março de 1966. Os Lightnings do Magic Carpet foram entregues à Arábia Saudita em julho de 1966. Um foi perdido em um acidente, mas depois substituído. O Kuwait encomendou 14 Lightnings em dezembro de 1966, incluindo 12 F-50 e 3 Ks e 2 T-55 Quays. O primeiro avião do Kuwait, um T-55K, decolou em 24 de maio de 1968 e as entregas para o Kuwait iniciaram em dezembro de 1968. Um Lightning foi encarregado de abater um jato Harrier sem piloto sobre a Alemanha Ocidental em 1972. O piloto abandonou o Harrier, que continuou voando rumo à fronteira com a Alemanha Oriental. Ele foi morto para prevenir um incidente diplomático. Na década de 1960, com o aumento da consciência estratégica e o desenvolvimento de diversos designs de caças pelos membros do Pacto de Varsóvia e da OTAN, as limitações de alcance e poder de fogo do Lightning ficavam cada vez mais evidentes. A transferência de McDonnell Douglas F-4, Phantom Wings
da Marinha Real permitiu adicionar a aeronaves de maior alcance à força interceptora da Força Aérea Real ao lado daquelas retiradas da Alemanha, substituídas pelos Société Européenne de Production de l'Avion d'École, de Combat et d'Appui Tactique Jaguar, no papel de ataque ao solo. O Tornado F-3 substituiu diretamente o Lightning. Os Lightnings foram gradualmente retirados de serviço entre 1974 e 1988. Nos anos finais, as estruturas das aeronaves exigiam muita manutenção para mantê-las aptas a voar, dado o elevado número de horas de voo acumuladas. O Lightning serviu em 16 variantes nas forças aéreas do Kuwait e da Arábia Saudita, além de continuar em serviço com a Força Aérea Real de 1959 até 1988. E cerca de 337 aeronaves foram construídas em seus 34 anos de história. A organização anglo-americana Lightning, sediada no aeroporto Stennis, Kearney, Mississippi, está restaurando um Lightning T5 à condição de aeronavegabilidade. Em março de 2021, a aeronave era capaz de fazer um taxiamento rápido em uma pista. Se gosta desses vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para novos episódios. Para mais conteúdo interessante sobre história militar, confira nossa biblioteca de vídeos.